Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico ao paciente com necessidades específicas. O que precisa, como é que é esse atendimento, quais são as demandas necessárias para um bom atendimento, as precauções que a gente tem que ter durante o atendimento, antes e depois do atendimento, quais são os cuidados, os critérios para se fazer um atendimento com muita segurança, quais são os protocolos. E hoje nós vamos falar a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Essas informações são fundamentais para que o dentista faça um atendimento com segurança e também informações para o paciente, caso ele tenha algum responsável, também é muito importante passar essas informações para que esse responsável ou para o próprio paciente ele possa fazer uma contratação do serviço de uma maneira segura. Bom, vamos falar da AIDS então, uma pequena definição, né? Quando o vírus da AIDS ele se acopla por alta afinidade ao linfócito T. O linfócito T a gente sabe que ele é responsável pelo sistema imunológico, ele é a célula que faz a defesa do organismo. E quando esse vírus ele acopla, ele praticamente inutiliza esse linfócito T. Então ele interfere sim nas funções imunológicas dessa célula e de todo o organismo a partir da infecção generalizada, né? E aí, o paciente com a AIDS, o que a gente vai observar? É importante o cirurgião dentista estar muito bem afiado, porque ele ajuda também nesse diagnóstico. Porque as primeiras manifestações da AIDS são manifestações bucais. Então, o dentista precisa de ficar de olho e entender o que está acontecendo naquela boca ali. De repente é ele que vai definir esse diagnóstico da AIDS. Além de definir o diagnóstico, ele vai ajudar, né? Ele vai ajudar na redução dos sintomas, dos desconfortos que a AIDS, né, que o tratamento da AIDS gera. Muita infecção oportunista, muita neoplasia, né? São neoplasias raras que acometem os pacientes com a AIDS. A AIDS ela divide em 3 fases. A fase inicial, que é a fase da infecção, sem sintomas, o paciente nem sabe de nada. Depois a fase em seguida é a fase de multiplicação desse vírus, onde o vírus se multiplica e toma todo o sistema, todos os linfócitos T, então toma todo ou grande parte do sistema imunológico daquele paciente. E depois a terceira fase, a fase das manifestações. É aí que o dentista, é aí que começam as manifestações, é aí que começa o sofrimento, é aí que começa a parte difícil. Na cavidade bucal, né, a gente vai ver infecções oportunistas, infecções virais, infecções fúngicas, infecções bacterianas, muita candidíase. Como é que a gente trata candidíase? Normalmente é com nistatina, com bochecho, com solução oral de nistatina. Em casos mais severos, a gente põe os azóis, né, metronidazol, isso aí em casos mais severos. Você também pode usar a nistatina, né, ou esses azóis de uma maneira tópica, se for um problema específico da cavidade bucal, ou então, vamos supor que esse candidíase vai para a orofaringe, aí você já precisa de entrar com esse medicamento de forma sistêmica, injetável, para que possa debelar essa infecção por candidíase ou por qualquer outro fungo, né, enfim. Outra coisa comum, a manifestação bucal no paciente com AIDS é a eritema gengival linear. Toda a gengiva fica como se fosse uma linha, aquela inflamação, aquele avermelhidão, né, aquela mancha branca. Aquilo ali a gente capricha na higienização, a gente faz um bochecho com clorexidina e limpeza em cima e vigiar, tentar melhorar da melhor forma, isso aí, né, para reduzir esses sintomas de desconforto que essa eritema traz. Um problema gengival um pouco mais severo é a gúnia, né, a gengivite ulceronecrosante aguda. A gente trata através da raspagem daquelas lesões, né, do debridamento mecânico, e clorexidina. Também a gente entra com iodo, povidona e antibiótico. Mas não é fácil, porque a gente não pode contar, não precisa de contar, não temos como contar com o sistema imunológico. Então é daqui para dentro que a gente tem que tentar debelar não só essas infecções, mas como qualquer mal.
Herpes, muito comum também, né, na AIDS, né, a gente usa ciclovir, pomada. No caso de herpes zoster, a gente entra com o intravenoso. A gente não, né, na verdade quem indica essa aciclovir intravenoso é o médico, em casos de herpes zoster. Bom, tem outras neoplasias até rara, né, que é muito comum na manifestação da AIDS. Leucoplasia pilosa, ela não se trata, não tem cura, entendeu? Mas ela é feia e desconfortável, principalmente a estética, ela fica feia, a língua. E então trata-se por isso. E normalmente o medicamento usado é também o aciclovir. Outras neoplasias, por exemplo, sarcoma de Kaposi, né? São tratamentos paliativos que muitas vezes aí o médico resolve entrar com radiação, com a quimioterapia, para tratar essas neoplasias raras, porém acontecem na cavidade oral do paciente com AIDS. Então nós estamos diante de um paciente que inicialmente foi detectado, né, foi diagnosticado com AIDS. É preciso uma pesquisa minuciosa dessas peculiaridades do paciente, do estado da saúde. Tem paciente com AIDS que tem uma saúde muito frágil, tem outros nem tanto, tem outros que nem parece que tem ali, que são HIV positivo. A maioria deles, graças a Deus, o tratamento tem evoluído muito. Então, feita essa pesquisa minuciosa, analisando o paciente, analisando o mal, você vai levar para a análise do procedimento que você quer fazer. O que você quer fazer? Está pesado, é um procedimento muito cruento, muito invasivo, né? Então vai pesar muito na balança de risco. Será que o paciente suporta? Que nível de fragilidade esse paciente tem? Que estágio que essa AIDS está? Né? Como é que essa AIDS está se manifestando? Como é que essa AIDS ela realmente está prejudicando, né, essa luta entre o paciente e a doença? Nesse anamnese, nesse exame físico que é feito, a gente estabelece um plano de tratamento da forma mais segura, sempre dando valor, né, à prevenção diária e à prevenção periódica, que é feito durante de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, pro resto da vida, né? Todo mundo precisa disso. O paciente aidético, ele mais ainda, o paciente portador, né, do vírus da AIDS, ele mais do que todos os outros pacientes, né, ele precisa sim desse controle. É dessa forma que a gente vai manter a saúde, manter o conforto. Se é preciso um atendimento, né, um invasivo, uma cirurgia, tem que ter uma antibiótico terapia preventiva. E sempre nesse tipo de caso, às vezes é uma extração de um siso, às vezes é alguma coisa, a gente pede uma contagem de plaqueta. Se a plaqueta tiver menos que 20 mil, não indico fazer o procedimento. Então, se tiver menos de 20 mil, leva para o médico para essa correção, para a tentativa, né, de melhoria desses números, para que a gente possa fazer a extração ou o procedimento invasivo que a gente está precisando. O plano de tratamento, né, do paciente portador do vírus da AIDS, ele tem que ser sempre simplificado. Você tem que atender todas as necessidades e também, claro, a expectativa do paciente, né? Então, na medida do possível, claro, tudo que pode ser feito da melhor forma. Mas se tem alguma coisa que não vai trazer sofrimento, que pode ser deixada para uma outra fase, uma fase onde o paciente estiver mais restabelecido ou até curado, porque já existe casos de cura da AIDS, então a gente pode postergar, né? Mas sempre atendendo às necessidades e às expectativas do paciente. Bom, ressalta-se aí então a importância dessa prevenção logo no início, logo que é dado o diagnóstico. Então o paciente tem um diagnóstico soro positivo, ele precisa de ter um controle, ele precisa de ter resolvido, erradicado todos aqueles pequenos problemas que podem gerar um desconforto, um problema maior futuro, né? Numa fase da doença que possivelmente esteja mais evoluído os sintomas, né? Então, para acabar com esse desconforto dele. Mas hoje a gente tem boas notícias, né? Já tem casos de cura
né? Pacientes que tinham vírus da AIDS que não tem mais. São poucos casos, mas, né, ao longo do tempo, né, as terapias foram se aprimorando, foram tendo resultado, a qualidade de vida, a longevidade, né, vem aumentando de uma forma muito, levando o paciente praticamente à vida normal, né, o paciente que antigamente, quando lhe era dado a ele esse diagnóstico de portador do vírus da AIDS, era praticamente uma sentença de morte, isso no início. Hoje não, hoje o paciente consegue ter uma vida praticamente normal. A expectativa de cura total é uma coisa, a realidade para o futuro, né? Logo, logo, se Deus quiser, a ciência vai perceber e vai conseguir, vamos ter isso. E as respostas, né, e as notícias são realmente animadoras. Bom, então resumindo, esse paciente, o paciente portador do vírus da AIDS, ele tem resumindo esse atendimento, né? Ele é difícil esse atendimento, porque você precisa sim de cuidados adicionais com a segurança, né? Muitas vezes o paciente está muito fragilizado, você tem que fazer algumas manobras. Agora, risco de intercorrência também é muito pequeno, não tem assim perigo de dar uma crise, um ataque, né, durante os procedimentos, né? Uma intercorrência transoperatória é muito raro. Somente essa dificuldade aí, esse cuidado a mais para dar esse conforto para o paciente. Essa seria então a dificuldade com um pequeno risco. Então, quando o paciente, né, recebe esse diagnóstico, é dado a ele toda a explicação pelo médico, né, de como é que vai ser tocada a vida dele, né, até que se obtenha a cura, né, ou então até o óbito. Bom, essas informações são informações pertinentes das limitações que ele vai ter durante a vida, e as informações odontológicas de todas essas questões que eu citei aqui nesse vídeo é responsabilidade do dentista passar para o paciente ou para o responsável, né? Informar isso, sempre dando valor, sempre valorizando a prevenção, sempre valorizando as visitas, né, periódicas, a prevenção diária e a prevenção e as visitas periódicas para manter essa saúde. Nesse vídeo, então, a gente falou dos detalhes, dos critérios, né, de toda a melhor forma de se abordar, de se atender um paciente HIV positivo, né, com o diagnóstico da síndrome da deficiência adquirida AIDS.